Muito bem, pessoal, vamos agora para o resumão aqui para a gente dar uma revisada de última hora das questões de ética profissional, ética e legislação profissional. Você sabe, como eu sempre digo nas minhas aulas, você não precisa nem esperar sair o concurso para começar a estudar a respeito de ética e legislação. É presente em todos os concursos na área de enfermagem, para técnico, para enfermeiro, para auxiliar, sempre cai. E o que sempre cai? As principais legislações. As principais legislações, eu separei para vocês aqui, ó, vou dar uma pincelada. A Lei 5.905. Geralmente, quando cai na prova, a maioria das questões a respeito de 5.905 é perguntando que lei é essa. Então, é só importante aqui você saber que essa lei é a lei que cria o sistema COFEN e COREN, tá? Que diz como o COREN funciona, o COFEN funciona, o que ele tem que fazer, e etc. A receita, em que ele investe o dinheiro. Então, como funciona, quantos membros. Lei 5.905, então é a lei que cria o maravilhoso sistema COFEN-COREN. Lei 7.498 de 86, eu vou falar para vocês agora, junto com o Decreto 94.406 de 87. Então, veja bem aqui, meus amigos concurseiros, tá? Você que está se preparando aí de todo o país, pessoal, um abraço para a gente aí do Brasil inteiro. Você especificamente que nesse final de semana está se preparando aí para a EBSER aí do Pará e principalmente aqui nossos alunos aqui de Caldas Novas, tá? Presta bem atenção, porque esse assunto é importantíssimo. A Lei 7.498 de 86, sempre que ela aparece no edital, aparece assim, ó, no edital do concurso. Lei 7.498/86 e Decreto 94.406 de 87. Por quê? Porque esse decreto regulamenta a lei do ano anterior. Então nós temos uma lei e um decreto que falam praticamente a mesma coisa, tá? Então é bem tranquilo isso. O que faz a lei e o decreto? Ela regulamenta a nossa profissão. É um motivo de orgulho para a nossa profissão. Diz que é livre o exercício da profissão em qualquer parte do território nacional. E aí eu vou resumir para vocês aqui dizendo o seguinte. Essa lei, nós vamos dividi-la em duas partes. Primeira parte, são duas perguntas. Quem são os profissionais de enfermagem? E segunda pergunta responde o que fazem os profissionais de enfermagem. Então são as duas perguntinhas que essa lei responde. Tá? Isso para a gente entender de uma forma bem direta para o concurso. Lei 7.498. Enquanto eu falo Lei 7.498, eu também estou falando do decreto, porque tudo que está na lei está no decreto 94.406 de 87. Só que o decreto ele é mais completo, porque ele regulamenta a lei e dá outras providências. Então, o que os dois dizem? Primeiro, quem são os profissionais? Quem são os profissionais? Questão clássica de concurso. A enfermagem exercida privativamente pelos seguintes profissionais, respeitados os respectivos graus de habilitação, exceto quem não faz parte da enfermagem. Tem enfermeiro? Tem técnico, auxiliar, parteira? Tem. Não tem o quê? Agente de saúde. Então, voltando, a enfermagem exercida privativamente pelo enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira, resolvida a primeira parte da lei. Beleza? Então, Lei 7.498 é regulamentada pelo Decreto 94.406 de 87, diz quem são e o que fazem os profissionais de enfermagem. Quem são os profissionais de enfermagem? Enfermeiro, técnico, auxiliar e parteira. Tem mais alguém? Tem, mas a enfermagem não é exercida privativamente por eles. Por exemplo, é uma outra lei que eu vou mostrar para vocês agora, que é a lei que traz um novo profissional, que é chamado a princípio de pessoal. Deixa eu contar a historinha para vocês rapidamente. Na Lei 7.498, diz no artigo 23 que o pessoal, quando essa lei foi criada, né, Sarney, né, o pessoal do Maranhão, um abraço, não sei porque que eu lembrei do Maranhão, né? O Sarney, quando ele assinou essa lei, ele disse que quem já estava trabalhando na enfermagem sem possuir uma formação específica, aquele cara que nunca fez um curso de nada na vida, de auxiliar de enfermagem, de nada, nunca foi assistente nem do auxiliar de enfermagem, nunca foi nada, mas ele trabalhava sem curso, ele pode continuar trabalhando, tá? Se não tiver recursos humanos necessários, suficientes, ele pode continuar trabalhando, desde que autorizado pelo Conselho Federal de Enfermagem. Ele pode trabalhar, ok? Só que aí, essa lei criou um parágrafo único no artigo 23, dizendo que essa autorização só valeria por 10 anos.
Então, só por 10 anos, o pessoal que não tinha feito o curso poderia trabalhar na enfermagem sem ser auxiliar, técnico, enfermeiro e parteira. Sem ser nenhum desses, ele poderia continuar na profissão. Só que esse prazo era dado só por 10 anos. Esses 10 anos, eles acabariam em 96. Mas antes disso, em 94, um presidente bonzinho da República, que já morreu, tá, alterou essa redação do parágrafo único, que dizia 10 anos. Então, agora o novo parágrafo único passa a vigorar com a seguinte redação. Em primeiro lugar, não é mais pessoal. Vamos chamar esse povo de atendentes de enfermagem. Então, existe atendente de enfermagem? Existe atendente de enfermagem. E está dizendo que os que entraram antes da vigência dessa lei, eles podem continuar trabalhando na enfermagem. Resumindo, vamos entender tudo? Sem querer, eu acabei de ensinar outra lei para vocês, que é a Lei 8967 de 94. Então, se perguntarem, para que serve a Lei 8967, 8967 de 94, de novo, 8967 de 94, essa lei alterou o parágrafo único da Lei 7.498, do artigo 23, que falava que esse cara só poderia trabalhar por 10 anos. Então agora essa lei de 1994 disse que um atendente de enfermagem pode trabalhar para sempre, até o mundo acabar, até ele se aposentar, até ele morrer ou até o apocalipse chegar. Então o atendente de enfermagem ele pode trabalhar? Pode, à vontade, até ele se aposentar. Graças a qual lei? 8967/94. Vamos entender? Porque eu estou vendo aí que 3 pessoas não estão entendendo nada do que eu estou falando. Eu estou falando, vamos lá, colocar tudo em ordem. Lei 7.498 de 86 e Decreto 94.407 de 87. Diz que na enfermagem só pode trabalhar, é privativo da enfermagem, o enfermeiro, técnico, auxiliar e parteira. Porém, deixou um cara chamado atendente de enfermagem trabalhar por 10 anos. Só que veio outra lei, a 8967/94, que acabou com esse prazo de 10 anos. Então, eles podem trabalhar até hoje. Hoje, inclusive, essa lei já tem mais de 30 anos. Então, já tá, a maioria deles possivelmente já aposentou, tá? Já estão aposentados. Beleza? Então, olha só, uma questãozinha como essa, como pode cair. A lei 8967... altera a redação do parágrafo único do artigo 23 da Lei 7.498, assegura ao seguinte profissional o exercício das atividades de enfermagem sob supervisão do enfermeiro. Qual é o profissional? É o atendente de enfermagem, letra B. Fechou? Agora vamos para o que fazem os profissionais. Lembrando, então, a enfermagem exercida pelo enfermeiro, técnico, auxiliar e parteiro. O que eles fazem? Enfermeiros. Vamos começar pelos enfermeiros. O enfermeiro faz tudo. O enfermeiro pode exercer todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe. Aí do enfermeiro, voltando aqui, ó, o enfermeiro, ele tem 2 tipos de atribuição. Aí tem um pessoal maldoso que fala, eu sei o que enfermeiro faz, confere psicotrópico e confere escala. Mentira. Enfermeiro tem 2 atribuições e não são essas 2. Ele tem a atribuição número 1, chamado de atribuições privativas. E número 2, ele tem atribuições como integrante da equipe de saúde. Então vamos lá para o que é privativo de enfermeiro. Gente, olha só uma dica para a prova aqui, ó. Terminou com a palavra enfermagem é do enfermeiro. Ó, direção do órgão de enfermagem. Só quem dirige um órgão de enfermagem é o enfermeiro. Chefia da unidade de enfermagem é o enfermeiro. Só quem chefia a unidade de enfermagem é o enfermeiro. O médico não pode ser chefe da equipe de enfermagem. Tá? Fisioterapeuta não pode chefiar uma equipe de enfermagem. Auxiliar de enfermagem não pode. Técnico não pode. Só quem chefia, só quem dirige, só quem organiza, dirige. Serviço de enfermagem é o enfermeiro. Então essas são as funções privativas. Quem planeja, organiza, coordena, executa, avalia. Assistência de enfermagem é o enfermeiro. Quem faz consultoria, auditoria, emissão de parecer sobre matéria de enfermagem é o enfermeiro. Então a dica é essa, terminou com enfermagem, é função privativa do enfermeiro. O que mais que o enfermeiro faz? Consulta. Qualquer um pode fazer consulta? Não, o médico faz consulta, etc. Mas consulta de enfermagem, só o enfermeiro faz. Prescrição da assistência de enfermagem, só o enfermeiro faz. Aí tem um que é polêmico, que adora cair em concurso. E quem é que cuida do paciente grave em risco de vida? Quem cuida do paciente grave na UTI? Quem é que troca a fralda do paciente? Quem é que limpa a melena do paciente? Quem é que dá comidinha para o paciente?
se o paciente está na UTI e se ele é grave. Para a prova, vamos lá? Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves. Só quem pode cuidar de paciente grave é o enfermeiro, é privativo. Ele não pode delegar isso nem para o auxiliar, nem para o técnico de enfermagem. Quem cuida de paciente grave é o enfermeiro. Cuidados de enfermagem, maior complexidade técnica. Isso aqui é bonito falar, deixa eu respirar para falar. Se alguém te perguntar, o que o enfermeiro faz? Você enche o peito e diz: cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica que exigem conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. Só quem faz isso é o enfermeiro, beleza? Então aqui nós vamos fechar a parte privativa do enfermeiro. Uma questãozinha para a gente respirar. Acerca do gerenciamento de enfermagem em serviço de saúde, julgue o item aqui. Nas instituições de saúde, os enfermeiros não desenvolvem função de supervisão. Ridícula, porque o enfermeiro supervisiona sim nas instituições de saúde, principalmente a equipe de enfermagem, que inclusive é privativa dele. Passou dessa, questão bem tranquila. Então vamos colocar tudo em ordem na nossa cabeça, porque a revisão tem que ser rápida. Enfermeiro pode atuar de forma privativa ou como integrante da equipe. E como integrante da equipe de saúde, ele participa, olha a diferença. Participa do planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. Quando é planejamento, execução e avaliação da programação de enfermagem, é privativo do enfermeiro. Quando termina com saúde, é do enfermeiro, mas como integrante da equipe de saúde. Quando a enfermagem é só do enfermeiro. Quando é da saúde é de todo mundo, porque a saúde é de todos. A enfermagem é só do enfermeiro. A saúde é de todos, a enfermagem é do enfermeiro. Entenda isso. Terminou com enfermagem, é privativo do enfermeiro. Beleza? Então, participação na elaboração, colocou participação, já está claro que não é privativo. Se ele vai estar participando, ele vai atuar como integrante da equipe de saúde. Prescrição de medicamentos. Coloquei um asterisco aqui para a gente lembrar. Enfermeiro prescreve? Prescreve sim. Aí tem gente que fala, dipirona e paracetamol. Não é. Enfermeiro pode prescrever dentro do programa ou da rotina. Então, quando é que o enfermeiro prescreve? Dentro do programa ou da rotina. Por exemplo, a Deise, que também vai participar desse aulão ao vivo, vocês podem perguntar para ela quando ela entrar no ar, ao vivo. A Deise, ela é enfermeira de programa, aqui em Brasília. Ela faz os programas dela aqui numa cidade chamada Guará. Então, a Deise é enfermeira de programa. Ela pode prescrever? Pode. Quem é enfermeiro de programa pode prescrever. Então, quando é que a pessoa prescreve? Dentro de um programa ou quando a rotina permite? Pergunta para a Deise aí, Deise, onde é que você faz seu programa? Ela vai falar o postinho de saúde, vai dar o endereço dela certinho, tá? Se bem que agora ela está chique, ela deixou um pouco os programas de lado, né, de saúde pública, para estar atuando como presidente do sindicato. Tá chique. Participação em projetos de construção, reforma de unidade de internação também e atuação do enfermeiro. Tá? Como integrante da equipe de saúde, eu ainda destacaria para vocês o seguinte: o parto, o enfermeiro pode fazer parto? Pode, desde que não tenha complicação, desde que não tenha distócia. Tá? Se tiver distócia, não. Mas um parto sem distócia e em situação de emergência, o enfermeiro pode acompanhar. Tá bom? Então fechou aqui essa parte, gente, bem tranquilo. Lembrando também que existe a atuação do enfermeiro obstetra, tá? Ou da enfermeira obstetra, que é aquela que tem uma especialização em obstetrícia. Essa pode acompanhar de uma forma diferenciada, que é até um crime eu falar isso rápido aqui, porque a atuação é muito ampla, é muito bonita, mas que para a prova é importante lembrar o seguinte: é o enfermeiro obstetra que pode fazer o corte e a costura. O que é isso? A episiotomia e a episiorrafia. E também a aplicação de anestesia local. O enfermeiro obstetra pode, então, fazer episiotomia, episio-rafia e aplicação de anestesia local. Uma questãozinha rápida aqui é a atividade privativa do enfermeiro. Consulta de enfermagem? Matou. É de enfermagem? É do enfermeiro, tá? O restante aqui eu não vou nem ler para vocês agora, mas é dele como integrante da equipe de saúde. Mas se falou de enfermagem, é do enfermeiro. E o técnico faz o que no hospital? O técnico faz o quê? O técnico faz, se eu perguntar para você que é técnico, o que o técnico faz? Resposta: tudo. O que o técnico faz? Tudo. Técnico faz duas coisas, enfermeiro faz duas coisas. Enfermeiro, atividades privativas e como integrante da equipe de saúde. Técnico faz duas coisas. É tudo, tá? Primeira coisa que o técnico faz, então, é o quê? Tudo. E segundo, é auxiliar o enfermeiro. Olha só, vamos começar pela segunda, então.
Olha a confusão que pode dar aqui na cabeça de alguns quando estão estudando para a prova. Lê aqui, ó, técnico de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave. Mas a gente aprendeu que paciente grave e cuidados diretos de paciente grave é privativo do enfermeiro. Está certo, porque aqui está dizendo o seguinte, o técnico de enfermagem vai assistir ao enfermeiro. 2 pontos. Quando? Quando o enfermeiro estiver na prestação de cuidados diretos de enfermagem a paciente em estado grave. Note, quem está na prestação de cuidados diretos de enfermagem a paciente em estado grave é o enfermeiro. E o técnico estará apenas assistindo ao enfermeiro. Quanto ao auxiliar de enfermagem, não é função do auxiliar de enfermagem auxiliar o enfermeiro quando ele está cuidando de paciente grave. A auxiliar de enfermagem não cuida de paciente grave. Só o técnico que ajuda o enfermeiro. E eu disse para vocês, então, o técnico faz 2 coisas. 1, ajuda o enfermeiro e 2, tudo. Como tudo tem exceção, tudo aqui também tem exceção. O que o técnico faz? Tudo. Só não faz 2 coisas o técnico. O que é privativo do enfermeiro e o que é do enfermeiro obstetra. Tá bom? Beleza? Então vamos lá agora. Uma questãozinha. As atribuições do técnico de enfermagem incluem a realização de auditoria, emissão de parecer sobre matérias de enfermagem. Gente, tudo relacionado à matéria de enfermagem não cabe ao técnico de enfermagem, tá? Tudo que tiver matéria de enfermagem é privativo do enfermeiro. Nem outro profissional de outra categoria pode fazer. E agora o auxiliar de enfermagem, para a gente encerrar então a lei, tá? Eu vou apenas falar com vocês, vamos lá, vamos brincar do seguinte, você que está me vendo aí, ó, presta atenção, acorda, responde agora em voz alta quando o sim ou não. Auxiliar de enfermagem, pode administrar medicamentos por via parenteral? Auxiliar de enfermagem, pode administrar medicamento por via parenteral? Auxiliar de enfermagem, pode fazer curativo? Auxiliar de enfermagem, pode fazer balanço hídrico? Pode circular a sala de cirurgia? Pode instrumentar uma cirurgia? Você que respondeu a todas essas alternativas não, você errou. Porque o auxiliar de enfermagem, aí você que respondeu sim, acertou todas. O auxiliar de enfermagem pode fazer tudo isso, então, baseado no decreto 94.406 de 87, que é o decreto que regulamenta a lei 7.498 de 86. O auxiliar de enfermagem ele pode fazer medicamento por via oral, parenteral, pode fazer controle hídrico, curativo. Olha só, presta atenção nisso, o auxiliar de enfermagem pode fazer curativo. Oxigenoterapia, nebulização, pode fazer tudo isso aí, tá bom, gente? Tarefas referentes à aplicação e conservação de vacinas, testes e proceder a sua leitura para controle de diagnóstico, pode colher material para exame, circular a sala de cirurgia sem ser instrumentador cirúrgico e pode, inclusive, instrumentar essa cirurgia se for necessário, ok? Então, fechou essa parte aqui. Aí agora nós vamos falar de uma segunda parte da aula, então nós acabamos de falar sobre as leis principais. Quais leis que nós temos então na enfermagem? A 5.905, de 73, que é a que cria o sistema COFEM-COREM. A lei que eu acabei de falar, 7.498/86, que é regulamentada pelo decreto 94.406 de 87, que fala sobre a nossa profissão, que regulamenta a nossa profissão. Diz quem são os profissionais de saúde, de enfermagem, e diz o que eles fazem, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Dentro dessa lei, ainda existe uma outra lei, aí, que é a Lei 8.967 de 94. O que essa lei faz? Altera o parágrafo único do artigo 23 da Lei 7.498, que diz que os atendentes de enfermagem podem trabalhar eternamente na enfermagem, tá? Acabando com aquele prazo antigo que existia de 10 anos, ok? Vamos falar agora da nossa resolução mais importante, tá? Que é a 311 de 2007. Resolução 311 de 2007, nada mais, nada menos é do que o nosso Código de Ética Profissional. Então vamos lá, turbinada essa aula, gente. É ligeirinha, mas é para revisar para a prova e vai dar tudo certo, tá? Você vai passar. Olha só, esse nosso Código de Ética ele é dividido em capítulos, tá? São 7 capítulos. Mas a aula, eu vou ganchar aqui, vou pegar uns pontos, só o que é mais importante, vou dar uma pescada aqui, para a gente revisar para a prova, porque é muito grande, não dá para a gente falar sobre ele todo, nem se eu fosse ler para vocês artigo por artigo, não daria tempo de revisar e ia ficar cansativo. Eu vou pegar o que mais cai em prova, o que é mais relevante.
O que não dispensa a vocês aí de fazer uma leitura depois desse código de ética que você encontra na internet, aí nos sites, no portal do COFEM, do COREM, da sua região, tá bom? Então vamos lá. O primeiro capítulo ele fala das relações com a pessoa, família e coletividade, com os trabalhadores de enfermagem e saúde, e da relação com as organizações da categoria e com as organizações empregadoras, beleza? É o que nós vamos falar mais sobre ele. Então vamos passar dessa aqui. Então, eu também tenho que falar sobre uma coisa que cai muito, que é das infrações e penalidades e aplicação de penalidade, tá? É o último assunto que eu vou falar para vocês nessa nossa revisão. Então, eu trouxe aqui para vocês aqui umas questões, tá? Deixa eu voltar nessa aqui. Eu queria que vocês prestassem atenção comigo, apenas aqui na letra D. É uma questão do CESP, é só para falar se é verdadeiro ou errado. E eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, porque a UFG, né, que é a banca que está fazendo a prova também de Caldas Novas, elaborou uma questão que eu coloquei aqui para vocês, já vou resolver logo na sequência, e ela tirou essa questão daqui. Então a UFG gosta muito de código de ética. Eu acho que das questões de ética aí tem pelo menos umas 3 que eu separei só sobre resolução 311. Então presta bem atenção. Está dizendo o seguinte aqui, ó: constitui direito do profissional de enfermagem o aprimoramento de seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais para a sustentação da sua prática profissional. Então é verdade, o que é aprimoramento dos seus conhecimentos? Aprimorar os conhecimentos é uma forma bonita de falar que você tem que estudar. Então estudar, aqui está dizendo que é um direito do profissional. Eu te pergunto, estudar é um direito ou é um dever? Estudar é seu direito ou é o seu dever? Vamos avaliar então o código de ética, o que ele diz. No capítulo 1, então, já no artigo 2, diz aqui, ó, direitos. Respondendo então à pergunta anterior. É seu direito aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos e culturais, que darão sustentação à sua prática profissional. Então estudar é seu direito ou é o dever? Gente, não vai fazer xixi agora, não levante para beber água, presta atenção, porque senão você vai confundir isso, tá bom? Então, é seu direito estudar. Quando? Quando isso traz benefício para você, para a sua prática profissional. Então, é seu direito estudar quando é para o seu benefício. Agora, olha só o que o artigo 14 fala sobre o mesmo assunto. É o seu dever aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais. Olha só. Aqui já está dizendo o seguinte, porque você fala, é meu direito, então não quero estudar. Não, é seu direito e é também o seu dever estudar. Então, qual é a diferença? A diferença é que quando eu estudo para o meu benefício, para o aprimoramento do meu conhecimento, para o meu crescimento profissional, eu estudo porque é meu direito, eu tenho que brigar por isso. Aí, se eu não quero brigar, eu tenho que estudar do mesmo jeito, para tratar bem a pessoa, a família e coletividade, e também para o desenvolvimento da minha profissão. Então, é meu direito estudar quando eu sou beneficiado. É meu dever estudar quando eu faço isso pelos outros. Ok? Ficou claro? Então, vamos lá. Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos e culturais, tanto é dever, quando é em benefício de outro, ou quando é em meu benefício, é o meu direito estudar. Então, respondendo essa questão aqui, ó, como aqui está dizendo, ó, constitui direito do profissional para a sua prática profissional, então está verdadeira essa questão. Olha só o que o UFG cobrou sobre o mesmo assunto numa prova de 2013, tá, para enfermeiro. Conforme a resolução 311 de 2007, que dispõe sobre o Código de Ética, são responsabilidades e deveres. Aí já ficou fácil, porque ele já colocou aqui da responsabilidade e dever. Então eu já vou direto na resposta aqui, para ver com vocês, ó, como é a mesma, olha. Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos e culturais em benefício da pessoa, família e coletividade. Então aqui já não é mais o meu direito. Diferente da questão do CESP, a UFG cobrou aqui o meu dever, que eu tenho que estudar em benefício da pessoa, família e coletividade. Beleza? Outra questão aqui que a UFG cobrou, ela pergunta aqui, ó. O Conselho Federal de Enfermagem, na Resolução 311 e tal, o COFEM, fica estabelecido que aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais em benefício dos pacientes e desenvolvimento da profissão é... Gente, olha só, você de Caldas Novas, o UFG adora esse artigo, porque ele é confuso. O artigo 2 e o 14 são irmãos, então é só lembrar. Artigo 2,
é meu direito estudar em meu próprio benefício. E é meu dever estudar em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. Então ele está perguntando aqui justamente sobre isso, ó, em benefício do paciente, desenvolvimento da profissão. Aí ele está dizendo aqui, é um dever e responsabilidade? É o que? É um direito? É um direito? Então vamos eliminar os direitos. Porque como é em benefício do outro, não é direito. Não é direito. Então é um dever. Então a gente fica entre a letra A e a letra D. É um dever e uma responsabilidade? Sim, porque dever e responsabilidade no Código de Ética andam juntos. Tudo que é dever é responsabilidade, graças a Deus. Porque antes desse Código de Ética, da Resolução 311, existia uma outra resolução que era a 240, e lá era muito confuso, que lá eles colocavam direitos, deveres, proibições e responsabilidades diferentes de deveres. Graças a Deus, então para o concurseiro agradece, hoje dever e responsabilidade entra na mesma linha, tá tudo junto. Então hoje é um dever e responsabilidade, então aqui está certo, aqui está certo. No âmbito das relações com as organizações empregadoras, não. No âmbito das relações com a pessoa, família e coletividade. Foi o que a gente acabou de ver. Então, resposta certa, letra D de dado. O FG aqui destruindo aqui no início do Código de Ética, tá bom? Então, presta bem atenção aí que isso aqui gosta muito de cair em prova, tá? Aí eu quero falar para você o seguinte, pega seu caderno. Quem já assistiu o módulo regular, que eu falo mais devagar no módulo regular, não falo rápido como eu estou aqui, que eu tenho que resumir tudo aqui para a gente dar uma revisada na prova, anota aí, faz igual eu ensinei para vocês, para os alunos que já tiveram aula comigo, escreva assim, ó, cassação. Escreve aí, cassação, que isso vai virar um método mnemônico para o final da aula, você entender quais artigos que podem levar à cassação. E o primeiro deles que leva à cassação é o artigo 9. Então já pega o primeiro C aí e coloca assim, ó, crime, contravenção. Tanto quem comete como quem é conivente. Então, quem pratica crime, tudo com letra C, ó, ou contravenção, quem comete ou quem é conivente, pode ser cassado porque isso é proibido pelo nosso Código de Ética. Outro artigo que pode levar à cassação é o artigo 12, tá? Artigo 12 diz que é o seu dever garantir à pessoa, família e coletividade uma assistência livre de danos decorrentes de imperícia, imprudência e negligência. E como isso adora cair em prova, vamos lá. Imperícia, imprudência, negligência. Professor, tem como... Negligência. Eu nunca entendi isso. Tem como entender em 1 minuto? Tem 30 segundos. Olha só, já terminei de ensinar. É só você fazer isso aqui na hora da prova. Ó. Imperícia, coloca um símbolo de mais. Negligência, menos. Imprudência, diferente. Fechou. Então, olha só, se alguém comete um erro porque fez mais do que deveria fazer, é uma imperícia. Se ele cometeu um erro porque deixou de fazer, foi omisso, descuidoso, não fez, deixou de fazer, negligente. Tá? E se ele fez o que tinha que fazer, só que ele fez do jeito dele, não respeitou as técnicas corretas, né? Não usou todas as técnicas que deveria usar, então ele fez do jeito dele, fez errado, ele fez diferente, ele foi imprudente. Então é muito simples, imperícia mais, negligência menos, imprudência diferente. Aí nós vamos lembrar para sempre de um carro. Ó, vou desenhar um carro aqui para vocês. Não parece, mas esse aqui é um carro. Parece um monstro, né? Um Bob Esponja, mas não é. Aqui é um carro visto de cima. Aí tem uma passageira aqui é um volante. Eu, se eu não fosse enfermeiro, eu seria desenhista. Dá para ver tranquilo aqui que eu tenho uma vocação natural para o desenho, né? Mas eu não quis explorar muito essa área, não. Aí, olha só, tem uma pessoa dirigindo esse carro. Essa pessoa aqui está bêbada. Se ele está dirigindo bêbado, ele está fazendo algo que ele pode fazer, só que ele está fazendo de um jeito errado, diferente. Ele pode colocar a vida dele ou de outras pessoas em risco, então ele está sendo o quê? Imprudente. Do lado dele tem um melhor amigo que não quer perder a amizade. O melhor amigo até vê que ele está bêbado, mas não toma atitude. Vê a polícia aqui na frente, mas não toma atitude. Não faz nada para interromper esse procedimento do amigo dele, que é dirigir o carro bêbado. Ele está sendo o que então? Negligente. E no banco de trás tem um estagiário de enfermagem deitado, ele só tem 17 anos, não tem habilitação, não sabe dirigir, mas ele fala, já que é para dirigir o carro bêbado, eu quero dirigir e eu não estou bêbado. Então, se esse cara dirige o carro sem ter a habilitação e sem saber dirigir, ele está cometendo o quê? Uma imperícia, porque ele está fazendo mais do que ele pode fazer, tá bom? Aqui é o outro carro. Então, um menino de 17 anos que dirige o carro sem ter habilitação,
e sem ter competência técnica, ele está cometendo uma imperícia. Tá? O que não faz nada para reverter a situação está cometendo uma negligência. E o que faz e faz errado está cometendo uma imprudência. Vamos passar dessa para uma melhor. Então, lembrando que o artigo 12, ele leva à cassação. Então, vamos colocar aqui na nossa lista, tá? Pega o outro C e escreve carro. Só quem teve essa aula agora vai lembrar. Porque no carro você vai lembrar de quem praticou imperícia, imprudência e a negligência. Então, não protege o paciente, não assegura à família uma assistência de enfermagem livres de danos decorrentes de imperícia, imprudência e negligência, pode ser cassado, tá bom? Vamos passar dessa aqui para uma melhor então. Aí tem outros artigos que são bem simples, né? Vamos pegar só o que é importante para a prova de vocês. Por exemplo, artigo 22. É seu dever colocar o seu atendimento à disposição em qualquer caso que se pareça urgência e emergência. O artigo 26. É proibido você negar assistência de enfermagem ou negar socorro. É proibido, tá? Se você negar socorro, mais um para cassação. Então vamos lá, nosso método mnemônico, vai lá onde estava escrito cassação. E já temos aqui o quê? O primeiro que era de crime, o outro que era do carro. E agora esse S, coloca assim, ó, SOS. O que é SOS? Socorro. Quem nega socorro pode ser cassado, pode perder o direito de exercer a profissão. Artigo 27, né, um artigo polêmico. É importante lembrar para a prova que é proibido você participar de um procedimento se a pessoa não quiser. Então a pessoa tem um direito, livre direito dela, que é um princípio na bioética chamado de autonomia. Existem 4 princípios dentro da bioética que são importantes para você lembrar. É o princípio da autonomia, que é esse direito do paciente decidir sobre o tratamento, se ele quer ou não. Tem o princípio da não maleficência, tem o princípio da beneficência e o princípio da justiça e autonomia. E a UFG já cobrou isso em prova. Então, lembrando desses 4 princípios da bioética. Pelo princípio da autonomia, então o paciente ele pode se recusar a receber um tratamento ou participar de um procedimento, exceto se ele estiver em iminente risco de morte. Aí ele já não responde mais por ele, porque a nossa vida não pertence a nós. A nossa vida pertence ao Estado. Então, você, se estiver em risco de morte, você não responde mais pela tua vida. Não, eu quero morrer, eu briguei com meu namorado, eu tomei mesmo o chumbinho e o anticoncepcional e a dipirona todinha que tinha lá em casa, eu quero morrer. Não quero que você faça lavado gástrico. Vai fazer sim, mesmo contra a sua vontade, porque você não pode tirar a sua vida, porque a vida, teoricamente, não é sua. Ela pertence ao Estado e aqui no Brasil é dito que ninguém pode cometer suicídio. O suicídio ele é crime, inclusive, saibam vocês. Só não tem penalidade prevista para quem comete o suicídio. Lógico, né? Vai punir o suicida. Não tem penalidade prevista no Código Penal brasileiro. Artigo 28. Outro artigo que quem comete pode ser cassado. Quem participa de ato abortivo. No Brasil, o aborto é crime. E na enfermagem, no Código de Ética, diz que quem participa de ato abortivo ou quem coopera para interromper uma gestação, ele deve ser punido com a pena de cassação. Ele poderá, perdão, não deverá, ele poderá. É feita uma avaliação, né? É feito todo um trâmite ético, um processo ético é aberto. Então, mas ele poderá, inclusive, ser cassado. Nos casos previstos em lei, que a pessoa tem direito à prática abortiva, o profissional vai decidir de acordo com a sua consciência. Quais são os casos previstos em lei? Presta atenção, não é mais estupro, mudou. Agora é estupro, que o pessoal gostava de falar estupro, né? Estupro. Quando é vítima de estupro, tem direito à prática abortiva? O ato? Tem. Quando a mãe está correndo risco, quando a vida dela está em risco, tipo assim, ou ela faz o aborto ou ela morre, ela tem direito também ao ato abortivo. E no terceiro caso, é um que o Supremo decidiu, que é o mais recente, que não estava previsto no Código Penal, mas que o Supremo já decidiu de uma forma favorável, que é o caso de crianças anencéfalas. Cuidado! Por conta da zika, da microcefalia, eles estão colocando microcefalia, não é. O que dá direito à prática abortiva é a anencefalia. E nesses casos mesmos previstos, você deverá decidir de acordo com a sua consciência. Outro que pode levar à cassação, eutanásia. Quem antecipa a morte de alguém, quem provoca a morte de alguém, pode ser punido com a pena de cassação também, tá bom? Só lembrando que existe diferença entre os termos eutanásia, mistanásia, distanásia e ortotanásia. Qual seria a diferença? Então, olha só a linha da vida. A linha da vida. Aqui é o dia que você nasceu, uma estrelinha. E aqui é o dia que você vai morrer. O dia que nasceu, você sabe.
que vai morrer ninguém sabe. Mas você tem uma situação aqui, é o seguinte, o cara vai morrer nesse dia. Se ele ia morrer amanhã, ninguém sabe, mas hoje ele não ia morrer. E alguém provoca, antecipa essa morte, ela é provocada por uso de medicamentos, por um desligamento de aparelhos, enfim, a morte foi provocada, o nome disso é eutanásia. Se ele já chegou na hora de morrer, teve uma parada cardiorrespiratória, é aquele paciente sem possibilidade nenhuma de tratamento, era um paciente paliativo, de cuidados paliativos, o que a gente chama também, assim, não é muito bonito esse termo, de terminal. Porque o terminal, depois a gente começou a chamar de paciente fora de possibilidades terapêuticas, e hoje, de uma forma mais bonita, nós chamamos de paciente de cuidados paliativos. Chega a hora dele morrer, só que na hora que ele vai morrer, descansar, ele não tem mais chance, aí é feito o quê? Reanima esse cara e deixa ele mais na UTI mais umas 2, 3 semanas, ele fica só sofrendo, ou seja, a vida dele foi prolongada sem qualidade com o uso de meios extraordinários. O nome disso é distanásia. E se eu deixo o paciente morrer na hora certa? É o SPP. Se parar, parou, já não tinha mais chance nenhuma de sobrevida, não vai ficar sofrendo depois. É o que é feito em cuidados paliativos. Eu chamo isso de quê? De ortotanásia. Então, ortotanásia é quando o paciente ele tem uma morte natural, no tempo certo. Eutanásia, a morte é antecipada. Distanásia, a vida é prolongada sem qualidade. E a mistanásia é uma morte que é causada por negligência do serviço público, uma pessoa que morre por culpa do Estado, que não promoveu ali os cuidados de saúde necessários para manter a vida desse paciente. Tranquilo? Então, fechou. Vamos passar, então, aproveitando o contexto dessa para o melhor, vamos mudar de assunto, lembrando que quem pratica eutanásia pode ser caçado, tá? Que antecipa a morte. Outras proibições rápidas aqui. Artigo 30, é proibido você administrar uma medicação que você não sabe que medicação é essa, tá? É proibido você prescrever medicamento, praticar atos cirúrgicos e, exceto quando a legislação prevê. Quando é que a legislação prevê que um profissional de enfermagem pode prescrever medicamento? Prevê na Lei 7.498, quando é enfermeiro de programa. Como assim enfermeiro de programa? Quando é enfermeiro que trabalha com os programas de saúde pública, tipo a DEIS. E quando a rotina da instituição permite. Tirando esses casos, é proibido ao profissional de enfermagem prescrever. Exceto também em situações, olha só, de emergência. Você não pode fazer o que é de outro profissional, exceto em caso de emergência, tá bom? Vamos passar aqui. Aí tem uns artigos bem tranquilos aqui, ó. 78. É proibido você utilizar de forma abusiva o seu cargo para impor ordens e opiniões, assediar moralmente, sexualmente, inferiorizar pessoas, tá? Dificultar o exercício profissional. Quem faz isso pode ser, inclusive, cassado. Então, o artigo 78 também pode levar à cassação. E o último artigo que pode levar à cassação é o artigo 79, que é quem rouba, quem surrupia, tá bom? Então, apropriar de dinheiro, valor, bem imóvel, que você tenha posse em razão do seu cargo, daquilo que você faz, pode levar a pessoa à cassação do exercício profissional. Fechou aqui, então? Vamos lá para a gente revisar todos os artigos que levam à cassação. Quais são os artigos que podem levar à cassação? Então, quem comete o quê? Crime. Vamos preencher juntos aqui. Crime, contravenção, quem comete ou quem é conivente. A, quem pratica ato abortivo. S, tem o SOS, de quem nega o quê? Socorro. S, também de surrupiar, quem passa a mão no que não é seu, quem leva para casa sem perceber o paracetamol, o gelco. Tem gente que todo dia esquece no bolso do jaleco o esparadrapo, o equipe de soro, a bomba de infusão. Não pode, gente. Então você pode ser cassado. A, de antecipar. Quem antecipa a morte de alguém, comete eutanásia, ele pode ser cassado. O outro C, é só lembrar de carro. O que tem a ver o carro? É a imperícia, imprudência e a negligência. E o último, A, de abuso. Abuso de quê? De poder. E o O, professor? Não é um O, é um 0. Então, fechou, são esses artigos que podem levar à cassação do exercício profissional. Outra coisa importantíssima, mais 2 assuntozinhos para a gente falar aqui na nossa aula de ética, e a gente encerra, a respeito de sigilo profissional. Você tem que guardar segredo, tá? Eu sei que é difícil, a boca fica coçando, você vê a melhor amiga, a mão fica coçando para mandar o WhatsApp, mas você tem que guardar guardar
dinheiro também, mas não sei porque eu falei, deve ser um ato falho. Eu acho que eu queria estar dizendo isso para minha esposa, mas para você não é guardar dinheiro, é guardar segredo. Não sei, veio isso na minha cabeça agora. Então, na enfermagem você tem que guardar segredo, manter então sigilo, tá? Manter informação preservada só com você e com o paciente. É o seu dever e é proibido a você revelar qualquer informação que você tenha adquirido durante o exercício da sua profissão. Uns pontos chaves aqui que gostam de cair em prova, por exemplo, caso de menor de idade. O menor de idade ele tem direito ao sigilo, ele tem direito ao segredo, desde que ele tenha capacidade de discernimento, que ele tenha ido buscar atendimento sem consentimento dos pais e se ele não estiver correndo nenhum risco, se não for nada grave, o menor tem direito ao atendimento e tem direito ao sigilo, tá? Testemunha, você até pode ir como testemunha, mas chegando lá você não pode falar nada porque você tem que preservar a informação. Atividade multiprofissional, o que é isso? Você tem que guardar segredo, só que não existe segredo para você se você está cuidando do paciente. Então não existe informação que o médico fala, não, eu não posso falar do diagnóstico para a equipe, é só do médico. Não, o profissional de enfermagem tem acesso à informação a respeito do paciente que está sob seus cuidados. E falecimento, a pessoa morre, o segredo morre junto com ela. Ninguém pode revelar, agora que ela morreu eu vou falar. Não, não pode falar, tá bom? Então é isso. Vamos passar logo para outra parte aqui, mais importante. Só uma dica, gente, rapidinho na hora da prova. Gosta muito de cair em prova a diferença de infração ética para infração disciplinar. Deixa eu só dar uma revisada aqui, em 1 minuto eu falo isso. Olha, infração ética é quando você comete qualquer infração que está prevista no Código de Ética. Infração disciplinar, quando você comete um erro ou infração que está contida em qualquer norma do Corém e COFEM que não seja o Código de Ética. O que é o Código de Ética, professor? É o que nós estamos estudando agora, a Resolução 311. Então, por exemplo, se tu participa de um ato abortivo, está dizendo no Código de Ética que você não pode, então isso é uma infração ética. Se você não pagou o seu Corém, isso não é infração ética, porque o Código de Ética não fala sobre pagar o Corém, mas isso é uma infração disciplinar, porque está em outras normas do COFEM. Beleza? Então isso é importante também, tá? E aí vamos para o que mais cai em prova para a gente encerrar. O que mais gosta de cair em prova, gente? São as penalidades aplicadas, tá? Advertência verbal, multa, censura, suspensão e cassação do direito ao exercício da profissão. Então vamos uma por uma aqui para a gente passar dessa para melhor. Já estamos na reta final. A advertência verbal. O que é advertência verbal? É uma advertência que é aplicada ao infrator na presença de 2 testemunhas, tá? 2 testemunhas e é de forma reservada, de forma privada. Ninguém fica sabendo. Multa é uma taxinha, olha só, de 1 a 10 vezes o valor da anuidade. Então você pode ser punido pagando uma multa. Censura é como se você fosse advertido, mas para todo mundo ficar sabendo. É uma admoestação pública. É tanto que é pública que é publicado nos jornais do Corém, do COFEM e também em jornais de grande circulação. A suspensão, é importante lembrar, porque isso que adora cair em prova, é a suspensão que você fica proibido de trabalhar por um período que varia de 1 a 29 dias. Então, a suspensão, você não trabalha nesse período. E a cassação é a perda, então, do direito de exercer a profissão. Lembrando que a cassação é privativa do Conselho Federal de Enfermagem. Só o COFEM que caça, as outras penalidades são aplicadas pelo Corém. Como diz essa questão aqui, ó. É exclusivamente aplicada pelo COFEM a seguinte punição. Qual? Cassação do direito ao exercício profissional. Beleza? Vamos lá, então. Ainda o nosso Código de Ética fala que as aplicações das penalidades, elas vão depender da natureza e da circunstância de cada ato praticado. Então, olha só, as infrações elas podem ser consideradas em leves, graves e gravíssimas. Leve, quando apenas atinge a integridade física, mental, moral da pessoa. Se tu chamou o cara de flamenguista, tu ofendeu ele, a pessoa, né? Ô flamenguista, mas tu atingiu a integridade moral dele, não causou nenhum dano, uma sequela irreversível, isso é uma infração leve. Você bateu em alguém, não ficou nem marca, leve. Agora você causou uma debilidade temporária,
você acertou o olho da pessoa e ela ficou cega uma semana e só enxergou depois, é uma infração grave. E se ela nunca mais volta a enxergar? Gravíssima. Então, leve, não deixa sequela. Grave, deixa sequela temporária. Gravíssima, deixa sequela permanente, tá? Leve, atinge a integridade física, moral ou mental. Grave, pode levar a pessoa até o risco de morrer, porque se morrer é gravíssima. E se você quebra um sigilo, a princípio é leve, mas dependendo do sigilo, por exemplo, você fala, aquele ator da Globo, eu estou cuidando dele lá no meu hospital, o cara tem HIV. Pronto, esse sigilo que você quebrou causou um dano irremediável, irreparável. Então, como não tem como reparar, passa a ser uma infração gravíssima, beleza? Então é isso, gente, aqui para terminar, deixa eu ver aqui, o último slide aqui, as infrações, elas ainda podem ter algumas circunstâncias que são consideradas atenuantes. Vamos responder essa última questão para a gente terminar feliz a nossa aula. O que seria considerado uma circunstância atenuante para uma infração cometida? Se a pessoa é reincidente, vamos pensar junto, é o último slide, depois desse não tem mais nenhum, tá? Acabou a aula. Vamos lá aqui para todo mundo terminar feliz e com a autoestima lá em cima para fazer a prova, acertando essa aqui, tá bom? Então vamos lá todo mundo. Ser reincidente é atenuante? Causar danos irreparáveis é atenuante? Infração dolosa é atenuante? Infração por motivo fútil ou torpe é atenuante? Ou realizar atos sob emprego real de força física? Qual desses aqui é atenuante? O que é atenuante? É o que atenua. Beleza. Lembrando, atenuante é aquilo que ameniza. Existem as circunstâncias atenuantes e as agravantes. Então, amenizantes são as atenuantes, são as amenizantes. Beleza? Então, existem circunstâncias agravantes e amenizantes. Se o cara é reincidente, é agravante. Ele está fazendo de novo, não é atenuante. Se ele causou um dano irreparável, vixe, agravante. Se ele cometeu infração dolosamente, o que é dolosamente? Com intenção, agravante. Cometeu a infração por motivo fútil ou torpe, agravante. Por que você fez isso com o paciente? Porque ele me chamou de flamenguista. Embora pareça um motivo assim, não. É um motivo torpe. É um motivo fútil. E se ele realizou ato sobre emprego real de força física, é atenuante ou é agravante? Vou tomar o último gole d'água enquanto você responde aí. Se ele realizou ato sobre emprego real de força física, ao primeiro momento parece que ele está agredindo a vítima, mas não. Aqui está dizendo, na verdade, que quem realizou o ato é que estava sob o emprego real de força física. Portanto, isso é uma circunstância amenizante, atenuante. Volta aqui para mim, ó. Porque quer dizer, na verdade, o seguinte, que ele realizou o ato sob emprego real de força física. Tinha alguém o ameaçando. Tipo assim, ou faz esse procedimento ou eu te mato. Aí tem alguém o ameaçando. Então, se tinha um emprego real de força física, se tinha uma coação, uma intimidação, isso não agrava, isso ameniza. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Nós, nesse tempo que nós tivemos junto aqui, agradeço a vocês pela paciência, tá? Espero que esse aulão esteja sendo produtivo. Nós revisamos aqui de forma rápida as principais legislações, leis, e esse que é o principal decreto da enfermagem, que é a nossa resolução, o nosso Código de Ética Profissional. Relaxa aí, tenha tranquilidade, tá bom? E eu tenho certeza que essa vaga aí vai ser sua. Estude com calma, né? Você já fez a sua parte, agora relaxa aí e vai fazer a prova com confiança. Um grande abraço a vocês, foi muito bom dividir esse tempo aqui com vocês. Deixe aí, se alguém tiver dúvida, algum questionamento, coloque aí na linha, que assim que possível eu vou responder, tá bom? As dúvidas relacionadas a essa matéria. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tenham uma boa prova e boa sorte!